Fala galera do Crentou, mais uma temporada começando e essa temporada, Jordan, tem algo diferente, né? Olha, no meu pescoço já tem algo diferente. O que vai acontecer nessa nova temporada? Fala galera, fala my friends, espero que vocês estejam bem. Olha só, nós estamos com uma nova série e ela se chama Desbravando. Olha, você vai aprender muitas coisas sobre isso aqui que está no meu pescoço, que é um lenço do Clube de Desbravadores, e nós temos convidados especiais. Diz aí, Jordan, sim ou não? Olha, o de hoje, amigo... É pressão. É pressão. Ele tá trazendo muita novidade e muito conhecimento pra gente. Conta pra nós quem é esse cara. Literalmente. Então, olha, rufam os tambores aí. Rufa aí. Depois a gente coloca um efeitinho. Né? Com vocês, Pastor Jean Bolato. Seja muito bem-vindo. É a segunda vez já, né, Jordan? É a segunda vez. Segunda vez. Seja bem-vindo, meu querido amigo. Benção. Pastor. E se apresente aí. Maravilha, meus amigos. É um privilégio, mais uma vez, né? É o nosso segundo momento juntos aqui. E a gente vai ter o privilégio de falar para você, durante esses episódios aqui, sobre algo que nós amamos muito, que é o Clube de Desbravadores. É isso aí, gente. É bênção. Posso me apresentar aqui rapidinho? Pode. Lembrando que só um parênteses, quando o pastor Jean veio, junto com o pastor Sael, ele estava servindo a igreja em Goiás. Exatamente. Hoje, ele serve a igreja em outro estado, em uma outra função. Antes era como pastor distrital. Então já aproveita e já emenda. Maravilha. E atualiza aí a gente. Em pouco tempo, muita coisa mudou, né? Isso é verdade. Muito bem, pessoal. Como o pastor Renan mencionou, nós estávamos aqui em Goiás, atuando em um distrito. E atualmente agora nós estamos cuidando de uma área muito importante, como o pastor Renan mencionou, que carregamos em nosso pescoço. Nós estamos liderando os desbravadores, certo? Que é esse lenço aqui, que cuida de adolescentes de 10 a 15 anos. Também os aventureiros, que o lenço é parecido, só muda a cor, que cuida de crianças de 6 a 9 anos. E os nossos jovens, músicos e também universitários para o leste do Mato Grosso. Mas eu quero mandar um abraço aqui para os meus queridos do leste do Mato Grosso. Um abraço para vocês, se sintam em casa. Ele está em terras cuiabanas. Que isso, tá quente, hein, tá quente, tá muito quente. Rapaz, eu só... aquele emoji, sabe, do fogo? Do fogo. É comum agora no meu WhatsApp. É bênção. Mano, eu queria começar aqui a nossa primeira pergunta. O Desbravador, ele tem como público principal os adolescentes. Mas antes de falar, assim, necessariamente sobre os adolescentes, para você, como surgiu essa paixão? Você tem uma história, uma relação com o clube? Conta pra gente. Cara, é muito interessante porque eu não nasci em uma igreja adventista. A gente fala um berço adventista, né? Eu nasci, minha família tinha uma outra crença. E quando eu tinha 12 anos de idade... me batizei na igreja adventista e automaticamente a gente começa a participar das atividades da igreja. Na minha igreja local, na época, não tinha um clube de desbravadores. Então, eu ia para a igreja, tinha algumas atividades, rotinas, mas não tinha o clube. Eu vi em alguns lugares o clube, muito legal, isso, aquilo, outro, mas eu não participava porque não tinha na minha igreja. Quando eu tinha ali os meus 13 para 14 anos, começou um clube na minha igreja. E então eu comecei a realmente praticar aquilo que antes eu só conseguia ver em outras cidades, em outras igrejas, e agora eu comecei a participar realmente do clube. Eu lembro que, bem novo, nem podia na época, mas eu participei de um lideraço. O que é um lideraço? É um acampamento que nós fazemos apenas com líderes. Na época, acho que umas 30 pessoas participaram, do norte do Paraná, onde eu estava, e a gente ficou 5 dias no meio do mato. E a gente levou a nossa comida, a gente levou a nossa barraca ou rede na época. E assim, foi marcante porque o clube ele tem como objetivo o nosso desenvolvimento pessoal. E eu cresci muito, muito. E depois, com 15 anos, né, a última classe, e aí com 16 em diante, eu comecei a classe de líder, então, que é o lenço que a gente está usando hoje, né? Então, assim... essa paixão pelo clube, ela começou primeiro pelo contemplar. Show. Então, assim, não é o fruto proibido, tá bom? Mas eu contemplava aquilo com outros e falava assim, poxa, eu queria, mas não tem como. Até que eu
pude ali, em 2 anos praticamente, participar como um desbravador na minha igreja local, e depois isso só foi aumentando a paixão para ajudar outros adolescentes, assim como eu fui ajudado. Show. Que legal, essa contemplação, né? Muito bacana, porque é inspirador quando a gente vê algo que a gente quer participar, e você mencionou aí que você foi bem acolhido, né? Exatamente. Então, antes da gente ir para próximas perguntas, talvez quem não conhece o que é o Clube de Desbravadores, Aventureiros, enfim, foi mencionado aí, explica pra gente o que é isso, qual é esse movimento, para que a gente tenha um embasamento para outras perguntas, pra galera já ficar a par do que é isso. Show de bola, maravilha. Primeira coisa, até brinco, né? Desbravador não é escoteiro. Que isso. Nada contra os escoteiros. Quer ofender um desbravador, falar que assim, ele é... Nada contra os escoteiros, nossos amigos e tudo mais, mas assim, você é... Até recentemente eu recebi uma ligação de uma pessoa importante, e aí ela falava assim: pastor, a gente quer ajuda da igreja de vocês e dos escoteiros. Eu falei: nossa, ele não falou isso não. Dá aquela fisgada aqui na... Então assim, nada contra, mas nós não somos escoteiros. O Clube de Desbravadores é um clube voltado para adolescentes de 10 a 15 anos. Então, dentro do clube, nós teremos várias atividades, como eu já disse, para desenvolver o menino, a menina, na sua área física, mental, moral, espiritual e assim por diante. Então, o clube, ele trabalha com faixas etárias de idade, né? 10 anos. Amigo é um nome que nós damos à unidade ou à classe que ele vai trabalhar durante todo aquele ano. É como se fosse a escola, né? 6º ano tem um livro específico, 7º ano um livro específico e assim por diante. No clube é a mesma coisa. 10 anos, amigo. 11, companheiro, e assim por diante até os seus 15 anos com a classe de guia. Então, durante esses 5 anos no clube, o adolescente ele vai se desenvolver em várias áreas da sua vida. E uma das que eu mais gosto é a área de acampamento. Então, o que nós temos muito prático é a área de acampamento, de aprender, por exemplo, nós e amarras. Então, isso para mim particularmente, eu nasci num ambiente rural, para mim é muito legal isso. Então, eu me amarro demais nessa parte do clube. Claro, as demais são importantes? Sim, mas nessa específica eu curto muito. Cara, show demais. Eu vou aproveitar para ficar mais claro. Esse lenço que você tá usando, ele tem um significado? Você pode explicar pra gente? Eu vou pegar um aqui, ó. Maravilha, então. Não vou precisar tirar o meu lenço. Depois o Jordan se explica porque ele está sem o lenço dele. Exato, né, amigos. Eu aqui. Depois cadê o lenço desse garoto? Assim, eu não queria falar nada. Vamos me quebrar. Eu não queria falar nada, mas já falando... Gente, surpresa, tá? Conto pra vocês depois. Eu faço uma pergunta, não preciso responder, mas alguém comenta no comentário assim: eu e o pastor Renan estamos de lenço. Por que o pastor Jordan não está? Gente, assim, eu vou explicar pra vocês. No ar. Vou explicar. Confesse o seu pecado. Vou explicar. Vai lá no meu Instagram, vocês vão encontrar a resposta. Você quer seguidores? Não, sai fora, vai lá. Vai lá. Vamos lá, gente. Olha só. Nesse lenço aqui, esse aqui é o lenço de líder. Então, quando o desbravador passa pelas 5 classes do clube, ele começa então a realizar a sua classe de líder, e ele recebe esse lenço a partir dos seus 18 anos de idade. Então, aqui no lenço, acho que para ficar mais fácil, né? Aqui, pode ser? Maravilha. Aqui no lenço a gente tem algumas coisas que são fundamentais. Primeiro, o globo, ele demonstra a nossa organização em relação, não apenas a um estado, a um país, a um continente, mas ao mundo todo. Então, é engraçado que aonde você for no mundo, você vai encontrar o Clube de Desbravadores. Então, o mundo, ele é o nosso objetivo para alcance, porque nós acreditamos que esse trabalho não é só local, mas ele é mundial. E vou falar algo que é a nossa característica. No lenço de líder, nós temos algumas cores, né? E aí você pode pensar, poxa, que legal, né? Para enfeitar ali e deixar bonitinho e tal. Simboliza a promessa do Senhor do arco-íris, né? Que nunca mais o mundo vai ser destruído por água. Não é isso não, né, gente? Sim, pode até falar, né? Mas o real significado é que, lembra que eu disse que os meninos de 10 a 15 anos, 5 classes, eles têm, então,
as cores, né, de cada classe. E você encontra aqui a cor específica de cada classe. Por exemplo, o azul, classe de amigo, é o símbolo da lealdade. Então, nós trabalhamos esses valores. Por exemplo, o vermelho. O que remete o vermelho? O sangue de Cristo, o seu sacrifício. Então, cada cor específica não é apenas para enfeitar o nosso lenço. Tem uma intencionalidade por trás. Uma intenção, um propósito. Por quê? O nosso objetivo é inculcar na mente dos adolescentes, nessa fase tão importante, aquilo que é primordial e é principal. São os princípios, não só para essa vida, mas para a eternidade. Caraca, top demais, cara. Gravou? Top Eu demais. gravei Agora... no coração. Agora faz a provinha aí. Faz uma prova. Inclusive, eu apliquei uma prova dessa recentemente, então tá bem fresco na minha mente, eu posso te ajudar. Faz oral Que aí. Ó. isso, Oral, cara. agora, Que isso, pô. Depois o Jordan revela o pecado dele. Vai lá, mano. Os caras estão me quebrando aqui. Pastor Jean, qual que é o maior desafio de trabalhar com essa faixa etária na adolescência? A gente sabe que é um desafio, né? Criança ali, os pais estão por perto, adulto, cada um tem o seu próprio nariz, mas essa fase de transição entre a fase da criança e pro adulto tem a adolescência, né? Qual que é um dos maiores desafios que nós encontramos nessa fase, na sua opinião, e como o Clube de Desbravadores e outros projetos da igreja vêm para ajudar a gente a conseguir lidar com essa fase difícil, que pais têm dificuldade, a sociedade tem dificuldade. Como que a gente pode ajudar e como que o Desbravador contribui para isso? Perfeito. Olha só, hoje nós temos muito, nós estamos vendo bastante, até a gente está... no último episódio eu falei da nossa perca, né? Sim. Que nós perdemos um bebê no ano passado, e agora a gente está trabalhando para tentar outro, né? Até revelando aqui. Isso, Opa! Que é isso, meu amigo. O prometido está chegando. Rapaz, assim, O prometido está chegando. Vai ser um Cuiabano, ele então. vai nascer pegando fogo, né? Cuiabano, vai Pegando sair fogo. pegando fogo lá. Vai sair pegando fogo. Cara, mano. Então, assim, você encontra hoje muitas dificuldades que você não encontrava no passado. Por exemplo, você encontra essa faixa etária com comportamentos diferentes, gostos também, que talvez os pais não tiverem, assim por diante. Então, a geração ou as gerações vão mudando. E com isso, você nunca pode se estagnar no conhecimento e falar, não, eu conheço, eu tenho uma adaptação, beleza. Por exemplo, eu trabalhava em escola, como vocês também, o pastor Jordan está ainda, e todo ano era o sonho dele fazer a vontade do Senhor, não é isso? Amém por isso? Amém. Muito Então, além do ensino. Muito além do ensino. Fica a dica aí, viu? Vai, continua, pô. Tá demais, eu tô adorando isso aqui. Então, assim, em sala de aula você encontra vários tipos de pessoas, e ali realmente quem passa por uma sala de aula, quem assiste a gente aqui que é professor, sabe o que eu tô falando? Quem passa por uma sala de aula está preparado para tudo na vida. E para mim, o principal desafio em lidar com adolescentes é a atualização constante. Show. Porque assim, cara, não dá para ser algo monótono, algo assim que, sabe, já conheço e tudo mais. E o Clube Desbravadores, ou também Aventureiros, eles têm essa características. A inovação, a novidade, o promover algo dinâmico, que vá criar interação, mas com propósito. Não é uma atividade para interter aqui, ocupar o tempo. Não, é uma atividade que tem a atenção deles, mas que tem propósito. Show. Então, se inovar constantemente. É um desafio, queridos. Vocês sabem disso, estão à frente da nova geração. É um desafio, mas é uma necessidade. A gente precisa constantemente. Cara, você tem uma história assim... Pode ser a sua ou de algum adolescente que foi transformado assim, pelo Clube Desbravadores? Brother, inclusive, a gente, não que eu criei, mas que ninguém cria nada, né? Sim. Nada, você cria tudo, se copia. Exatamente. Na verdade, concorda comigo? Não, tu não. Concorda que ele... Concordo, eu copio muita coisa. Ele é especialista em aperfeiçoar. Por favor, copie o nosso lenço, então. Pô, o cara, mano. Cara, meu o cara irmão, é velho. fundamental, hein, velho? Não. Desculpa Para com aí, isso, cara. para com Receba isso, aí. para com isso. Eu vou Mas comprar, assim, cara, eu vou comprar um hoje. De master aí. é que só explicando, a gente tem a liderança, líder master e líder master avançado. O lenço não muda.
Pois é. No caso, o Jordan tem que ser desbravador primeiro. Né? Caraca, não, pera aí. Deixa eu esclarecer aqui. Eu sou desbravador, só não sou líder. Não, é bem Amém. Já é meio Então, caminho. uma curiosidade interessante aqui, gente. Exato. Eu sou leigo nesse mundo aqui, tá? Então, no caso, não muda o lenço. Não muda o lenço. Não muda, tá bom. O Então, que- se você é leigo como eu, Já tá aí, amigo. fica a dica. Fica a dica. O que muda é o nosso arganel, pode mudar se a pessoa quiser, né? Mas, e também o que nós encontramos no uniforme de gala que nós falamos. Show. Que é o nosso uniforme padrão, Top. top. Esse você tem, né, Jordan? Vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu A pergunta mesmo. Segue o jogo! Então, segue o assim, jogo. a transformação, a gente estava falando sobre isso. Recentemente, o ano passado, eu me deparei com um menino e ele vem de um lar assim bem conturbado. A mãe o abandonou praticamente quando ele nasceu, o pai ele nunca viu e ele mora com a avó, enfim. E assim, ele tinha uma vida bem difícil. E automaticamente na escola as coisas vão mal, com os amigos também as coisas vão mal. Então é uma série de fatores, uma bola de neve. E ele começou a participar do nosso clube em uma cidade onde eu trabalhava. E ele não faltava um dia. Eu lembro que eu fiz 20 dias diretos. Porque normalmente o clube ele funciona uma vez na semana. Geralmente é no domingo. Geralmente, pode ser no sábado também. Mas nesse caso específico, eu fiz 20 dias. Foram diretos, todos os dias à noite. Caraca. Foi muito legal, muito massa. E ele foi do primeiro dia ao último dia. Então, assim, durante ali o clube, eu lembro que a avó dele apareceu um dia lá. E, cara, quando aparece assim, né, de repente você não conhece, eu falei, vixe, deu algum problema. Eu lembro que ela falou assim, pastor, eu quero falar contigo, vem cá. Uma senhora já. E ela falou assim, olha, eu percebi tanta diferença, em 20 dias isso, nem tava, acho que tava ali mais ou menos no 12º dia. Eu percebi tanta diferença no meu neto, que eu quero saber o que vocês estão fazendo aqui. E quando ela chegou, a gente estava começando a nossa classe bíblica, que é uma das atividades dentro do clube que nós aprendemos a Bíblia, enfim, estudos. E ela participou junto. E nesse processo, ele decidiu entregar a sua vida a Cristo. E assim, eu lembro que até na escola, as suas notas, com os amigos, com a família, a sua vida, ela melhorou tanto que ele conseguiu, ele me dizendo que ele conseguiu fazer algo que ele imaginou nunca conseguir fazer, que é perdoar o pai. Uau. Então assim, ele conhece a mãe, não mora com ela, mas conhece, tem algum contato. Com o pai, ele sabe quem é. Mas assim, acho que se deu um bom dia ou boa tarde foi muito. E isso criou uma revolta no coração dele. Mas no final ali, quando ele se batizou, eu lembro, ele se batizou, olhou para mim e falou assim, pastor, hoje eu sou uma nova criatura. E, portanto, vou fazer algo que eu nunca imaginei fazer. A partir de hoje, mesmo que meu pai não queira me ouvir, enfim, mas eu perdoo ele. Caraca. Uau. Então, assim, você vê uma transformação que não é natural, não é humana, é divina. E o clube de desbravadores, meu amigo, nasceu no coração de Deus. Uau, top demais, top demais. Olha, eu falo isso também porque o Clube de Desbravadores, ele mudou a minha vida. Também não vim de um lar adventista e o Clube de Desbravadores na minha adolescência foi fundamental para eu ser quem eu sou hoje. Então, quando eu escuto tipo de histórias como essa, só me confirma o poder que tem esses ministérios dentro da nossa igreja. Cara, Louvado eu seja queria, Deus. no último, acho que foi no penúltimo episódio, eu não sei, mas vai lá no canal, que é a série Descrentes. Tem um que a gente conversa sobre o poder da religião. E assim, gosto muito do pensamento do Pondé, que ele diz que a religião tem como objetivo organizar a vida das pessoas. E o Clube de Desbravador é isso. Quando a gente pensa na comunidade, tem famílias que estão extremamente desalinhadas. Exatamente. E o clube, quando ele chega, ele é uma referência para a gurizada. Há uma série de conhecimentos. Eu, particularmente, diferente de vocês, eu não tive todo esse processo, sabe? A graça está aí. Obrigado, amigo. A minha caminhada na adolescência... Antes tarde do que nunca. Eu comecei num projeto diferente, que foi os colégios internos, né? Então eu passei 8 anos da minha adolescência no colégio interno. E eu passei 2 meses como desbravador e depois fui atendendo em outras demandas. Mas o que eu percebo, assim,
olhando, vendo em alguns momentos, é que ajuda a organizar a vida do adolescente. Exatamente. E, cara, é extraordinário esse projeto. E assim, até pra mim específico, eu não tive nada assim, nossa. Mas, cara, eu digo assim, sem medo de errar. Se eu continuei, porque a juventude, a adolescência é muito difícil e tal, é onde nós mais alcançamos, mas também, infelizmente, mais perdemos. Sim. Então a conservação ela é fundamental, e essa conservação passa por um processo de ministérios, e o clube está aí para isso. E eu digo sem medo de errar, eu me estabeleci, me firmei na igreja graças, como o pastor Renan disse, ao clube de desbravadores. Por quê? Porque ele envolve, ele abraça, ele cria em você perspectivas e te desafia. E eu sou um cara que sou movido a desafios. Então, assim, top. o meu desafio hoje, pastor Renan, é um dia investir o pastor Jordan. Cagou o cara. Vai pra lá. A gente fala, mas... Não, ele sério aqui, o meu desafio. Pelo amor de Deus. Cara, eu quase chorei aí. O cara apelando, cara. Mas assim, eu queria fazer um comentário e já te passo. À vontade, cara. Tem uma história que eu gosto muito. Ela basicamente é uma ilustração que ela fala sobre propósito. Normalmente está muito ligado à experiência. Imagina que você tem uma mala e você vai acumulando experiências. Vocês dois, na história de vocês, tem isso. A questão da mala de vocês está na bagagem de vocês. E eu gosto sempre de ilustrar. Imagina que você tem 2 filhos, tá? Um vai para o Polo Norte e um vai para o Havaí. Você vai preparar a malinha deles, certo? Imagina que agora, quando eles vão viajar, você troca a mala dos dois. Vai dar problema ou não? Com certeza. Eu percebo que Deus trabalha na nossa vida assim. Ele nos envolve de tal maneira, ele preenche a nossa mala com essa experiência, no caso de vocês, é desbravador, para que vocês olhem para a comunidade, olhem ali no bairro, no distrito e consigam olhar da mesma maneira que um dia um líder olhou para você. Exato. Então isso é extraordinário, cara. E a mala de vocês está cheia disso. Parabéns. Com certeza. E nesse processo, muitas pessoas não desistiram de Sim. nós, né? Exato. E é, mesmo. e é engraçado que eu olho hoje para eles, né? Os meninos, né? Especialmente. E eu penso, eu falo pra Daiane, minha esposa, olha, eu era igualzinho isso aqui, ó. Eu era Olha aí. igualzinho isso aqui. Então, assim... Ainda existe esperança. Ainda existe esperança. Aí eu olho pra outra e falo assim, igualzinho o pastor Jordan, mas tem esperança. Tem esperança. Não é de tarde do que nunca, cara. O propósito de vida do Jordan é Cara, se investir em líder. no coração, está no coração. No Desbravadores, uma das coisas que eu mais gostava era acampar. Eu amava Campuri. Campuri é um acampamento gigante, né? Exato. Com vários clubes. Eu amava acampar. Eu queria... Nem sei se eu posso perguntar isso pro Jordan, né? Cara, Jordan, os caras... Cara, hoje eu tô assistindo... Eu vou virar um meme. não vai não, pô. Vai não. O que você Cara, mais gostava no Clube de Desbravadores? E depois eu passo pro pastor Jean. Tá, o que eu mais Você gostava... participou em alguns eu momentos, a gente participei fica zoando no assim, mas início. você Tá, participou deixa eu só em alguns explicar pra galera porque eu não continuei. Meu pai, ele é missionário. Então, em missão global, ele foi pra regiões onde Caramba. não tinha presença adventista. Perdemos argumento, cara. Perdemos argumento. O cara não Entendeu? foi desbravador Desculpa, porque o pai é cara. missionário. Ele é missionário, então Caramba. como ia pra presença onde não tinha estabelecimento, então basicamente eu não consegui. Aí eu fui pros internatos, bolsista, vou explicar aqui pra deixar claro que eu não consegui, Desde eu o tinha que Éden, trabalhar. sempre uma desculpa pra o pecado, né? E assim, até te cortando aqui, né? Ser desbravador. Fala assim, ó. É um desbravador missionário. É redundante, é que falar que a água é molhada. Entendeu? Não, concordo totalmente. Mas tá aí o motivo uma de eu não ter desculpa perfeita. continuado. Obrigado. Mas enfim, O que você mais gostava, No assim? início lá, o que eu chamava? gostava mesmo assim era da interação de estar com a galera e eu gostava dos acampamentos. E da bagunça, né? Porque é bom, É porque você massa, cria é massa demais. relação. O tá? pecado é forte, né? O cara... Brother, assim, o que eu mais gostava no clube era a minha unidade. O que é unidade, né? Unidade é assim, ó. Você tinha ali os meninos de 13, 14 anos, né? Na minha época, 14 ou 15 anos. E aí todo mundo que é do clube, meninos que tem 15 anos, faz parte da minha unidade. Então, assim, era a panelinha ali, entendeu? Massa, mano. Então, ainda mais que nós éramos os maiores de 15 anos ali, a gente reunia a nossa turma, a minha turma eram 5, e tudo que nós fazíamos nos acampamentos era junto. E até fora, um exemplo, nós estudávamos na mesma escola. Então, os trabalhos da escola,
o nosso grupo estava fechado já. Então, não era só uma vida com o clube no domingo ou alguma atividade. Era durante a semana, leva para a vida. E até hoje eu tenho amigos que eu volto para minha cidade e aí eu encontro eles e tal, converso. E é muito bacana isso porque a gente, mesmo longe, eu estou longe de casa, a gente tem interação. E sempre quando eu volto para casa, algum abençoado lembra de alguma coisa, né? Então, assim, eu nunca lembro o que eu fiz, mas eles lembram, Eles né? lembram. E Deus é tão bom que eles têm até provas. Você fazia o que com os caras, pô? Não, Tá assim... agressivo, cara. Não, e pegando um gancho aí na sua fala, eu acho que o que mais marca na vida dos bravadores são as memórias afetivas, né? Que a gente tem. A gente nunca esquece. Então, isso é muito legal. E assim, muito fera. Na época que eu era um desbravador, eu conheci hoje a minha esposa, né? Que Então, isso? assim, para deixar bem claro, no clube não é permitido namorar, mas conhecer você pode conhecer. Entendeu? Cara, que massa, É por mano. isso, então, que ele disse que ele viu ali uma contemplação no clube. Como é que foi Rapaz, isso? então Não. o Pela início de... contemplação eu fui transformado. Você Entendeu? foi. Caraca. Foi. Cara, bacana demais. Coitado dele. Até ontem, esses dias pra trás, eu fui olhar no meu... Eu nem mexo muito no Facebook, mas eu olhei, porque é bom ali que guarda as fotos. Meu Deus, o nosso Deus é um Deus de milagres. Deus de... Mano, pra fechar aqui, minha última pergunta, brother. A minha última depois tem a dele. No caso, o que você gostaria de deixar para os jovens, ou até mesmo apelar àqueles que estão querendo desistir do clube, o que você diria a eles? E para aqueles que estão como eu, que ainda não conseguiram, faça aí as suas palavras finais. Brother, assim, ó, até vou me referir a vocês, né? Que estão nos assistindo. É um desafio. Um momento assim da vida que a gente passa por muitas dificuldades. Mas, lembre-se de uma coisa. Nós precisamos ter uma boa referência. Na minha adolescência, eu tive uma pessoa que para mim até hoje foi e é uma referência. E isso contribuiu para moldar o meu caráter. Caráter é algo que nós precisamos permitir que seja moldado constantemente. Então, eu sei que está difícil, não é fácil. Você pensa em desistir de tudo. Às vezes da família, dos estudos, do clube, mas lembra, cara, Deus tem sonhos para você que nunca passaram pela sua mente. E quando você permite que o Senhor tome conta da sua vida e você vive então os sonhos de Deus, você vai perceber que é a melhor coisa da vida. Quando nós dedicamos os nossos melhores anos para Jesus, não tem nada melhor. Dedicar os melhores anos da nossa vida para Jesus é o que nós temos de mais precioso. E agora, a fase que estamos são os melhores anos da nossa vida. Por isso, o meu convite para você, dedique-os para Cristo Jesus. Dedique os seus filhos para Jesus, para que eles sejam bons cidadãos, não só aqui na terra, mas na eternidade. Amém. Amém. Eu acho que a gente pode encerrar já com essas palavras poderosas do nosso top pastor demais. Jean. Eu vou fazer uma promessa aqui. Pode fazer. Cara, Pode antes fazer. de morrer, eu vou ser investido em líder. Oh, Sangue do glória! Cordeiro. Tô zoando, galera. Joga aqui, Não, joga aqui. Ó, já presta corta. atenção. Vou fazer um corte aqui, os caras me zoaram. Eu prometo a vocês que eu vou me esforçar. E no mínimo em 3 anos, eu não vou ser hipócrita, mas em 3 anos eu vou ser investido em líder. E se Master você... avançado? Pô, o cara já joga lá em cima, não vamos aí devagar, o líder tá ali. Mas eu convido você também, se tá aí enrolando aí, postergando, eu desafio você também. Vamos junto, beleza? E aí você Topzera. me dê essa honra de ser investido por você. Rapaz, Ficou gravado. Ficou gravado, tá? Gravado. Registrado esse momento histórico que o Jordan vai vencer na vida, certo? Vai vencer na vida. O Maranhão vai vencer, papai. rapaz. E assim nós encerramos, né, Jordan, Pastor Jean, nosso primeiro episódio da série Desbravando. A gente vai trazer para vocês um pouco mais do mundo dos desbravadores. Hoje a gente veio com mais um papo de contextualizar o que é o desbravador. Perfeito. E aproveitando aqui o nosso amigo Pastor Jean, que agora está morando em Cuiabá, então não vai dar para trazer ele sempre, né? Com Mas certeza. quando tiver oportunidade, Tamo junto. vai ser muito bem-vindo. Obrigado, cara. Você é bênção, que Deus te use Amém. grandemente. Amém. Galera, não se esqueça de compartilhar, dá o like, compartilha com os amigos,
porque juntos nós vamos... Além, desbravando o mundo e apresentando Cristo e mudando a vida das pessoas através do poder dele. Tamo junto. Valeu!